Bom dia a todos. Bom, nós estamos aqui nesta manhã. Vamos dar início à nossa reunião com uma página do livro Vigiai e Orai. Convivência familiar. Quem não sabe tolerar não aprende a amar. Os teus familiares são as tuas lições imediatas. Sem paciência, o menor problema adquire proporções imensas. Aprende a ceder em favor da felicidade alheia. Não agridas verbalmente aqueles que convivem contigo. A gentileza abre portas há muito tempo cerradas. Não transformes o teu lar em cadinho esfogueante de aflições voluntárias. Torna mais aconchegante o teu ninho doméstico. Seleciona os assuntos de teus diálogos familiares. A família é o teu primeiro compromisso com Deus. Busquemos nesses momentos acerenar as nossas emoções, mentalizando a figura radiosa e amiga do nosso querido Mestre Jesus, motivo pelo qual todos estamos reunidos nesta manhã. Aqui viemos, querido Mestre e amigo, buscar mais uma vez os teus ensinamentos. Viemos buscar inspiração para prosseguirmos a nossa jornada seguindo os teus passos. Abençoa-nos a todos, Senhor, com o amor que o seu coração irradia. Derrama sobre todos nós a bênção do entendimento, para que tenhamos os nossos recursos dilatados, ampliados, a fim de nos tornarmos neste mundo criaturas melhores, mais amáveis, mais conscientes de tudo quanto podemos realizar no bem, com o teu amparo e o teu exemplo. Abençoa-nos, Senhor, e que seja sempre feita a tua vontade e não a nossa. Que assim seja. Bom dia a todos. Nesta primeira parte nós abordaremos mais um tema do livro Diferenças Não São Defeitos, do espírito Hermance Dufour, psicografia de Vanderlei de Oliveira, com o tema Conviver com diferenças e diferentes sem amar menos. Em uma pequena aldeia do velho mundo que os séculos já transformaram, vivia um jovem ferreiro. E desde cedo, este jovem se apaixonou pelos rigores da justiça. Integrando a uma facção política, imaginou as mais difíceis formas de perseguição a todos quantos não lhe compartilhavam as mesmas ideias. Aqueles que não lhe rezavam na mesma cartilha, ali estava assinalado o ponto escuro. Passava-se então a perseguição. O jovem procurou então o juiz que regia com equidade àquela cidade e propôs-lhe a reconstrução do cárcere. A cadeia estava desmoronando. As grades, tão frágeis, poderiam se romper com o menor esforço. Qualquer malfeitor que ali fosse preso poderia escapar facilmente. O juiz, velho, bondoso, asseverou para o jovem ferreiro: meu filho, a justiça deve ser exercida com amor, sob o risco de se transformar em crueldade. Lembremos sempre, amanhã poderemos ser nós aqueles que precisamos ser os justiçados. O jovem, porém, insistiu tanto, ele dizia que era necessário dar mais respeito à polícia, construir uma prisão que fosse prisão. Tanto insistiu que conseguiu o seu intento. Foi dado então a ele o direito de reformar aquele cárcere, no que ele fez com o maior esmero possível.
deu nova feição às grades, criou um sistema de cadeados do qual seria impossível a escapatória. E no centro daquele acanhado recinto, ergueu uma pesada coluna de ferro, no qual laboriosamente fixou algemas, das quais seria impossível alguém escapar de semelhante pelourinho. O jovem, então, adquiriu fama. O seu trabalho foi tão bem sucedido que logo outros vilarejos, outras cidades passaram a procurá-lo também para que executasse essas construções em outras cidades. Foi então que ele fez fortuna. Passados, decorridos 20 anos após ser atendido por diversos e laboriosos trabalhadores, já portador de muitas propriedades, decidiu transferir a sua residência do vilarejo provinciano onde se encontrava para uma metrópole maior, uma cidade maior. Foi então que, certa noite, supondo defender-se, cometeu leve delito, que inimigos gratuitos se incumbiram de comunicar à justiça. O jovem, nosso amigo ferreiro, foi então preso ao cárcere. Como era portador de vasto patrimônio, imaginou logo uma forma de contatar os amigos para que lhe auxiliassem na fuga. Foi então que, assombrado, reconheceu nas marcas das ferragens que aquele era um cárcere construído pelas suas próprias mãos. A fuga seria impossível. Acabrunhado pela pena que lhe foi infligida, no primeiro momento, terminou por encontrar a morte. Somente a compaixão pode salvar-nos, soerguendo-nos do abismo de nossas próprias faltas. Então, aquelas penas que nós aplicamos ao nosso semelhante, os defeitos, diferenças que identificamos e que de alguma forma condenamos, no futuro vão se tornar flagelos para nós mesmos. Lembremos Jesus no seu Evangelho, já há 2000 anos: não julgueis, para que não sejais julgados. Conviver com diferentes e diferenças e diferentes, sem amar menos. Imaginemos, cada um de nós, se nós não temos nenhum desafeto, nenhum antagonismo, nenhuma diferença mesmo que interiormente, que identificamos e que não expressamos isso para ninguém. De alguma forma, essas diferenças, quando identificamos, elas se tornam, ou elas transfiguram ali num pré-julgamento. Vejamos, será que nós não identificamos diferenças no nosso próximo na forma de vestir, na forma de agir, na forma de falar, de pensar, ou até no time de futebol de sua preferência, isso é tão comum no nosso país, ou ainda pelo credo religioso, ou pela filosofia que professa diferente, ou até mesmo dentro do próprio meio religioso que se encontra, por uma diferença de pensamento, ou ainda pelas características. É tão comum fazermos referências pelas características, às vezes até sem pensarmos, pelas diferenças que notamos. Alguém aparece na repartição de nosso trabalho pedindo uma informação. E logo respondemos rapidamente: isso não é comigo, é com aquele fulano ali, aquele careca. Ou, não, com aquele gordinho. Então, não estamos aí fazendo alguma referência às diferenças que identificamos. É tão raro a gente ver alguém fazendo uma referência: poxa, olha, é aquele rapaz bem vestido, vistoso, ou aquela moça com uma linda voz. Isso é tão raro, né? E quando nós notamos esse tipo de referência, logo aparece um batalhão de nós para dizer, ou se não dizemos, pelo menos pensamos: está elogiando muito, aí deve estar precisando de alguma coisa, de algum favor, né? Então, é natural que não temos as diferenças entre
Nós somos seres diferentes, fomos criados, talvez em períodos diferentes, temos o nosso livre-arbítrio, fazemos escolhas de vida diferentes. Mas daí, a identificarmos as diferenças por um critério de julgamento nosso, aí nós já estamos fazendo uma apreciação, né, ou uma observação equivocada muitas vezes, porque o conceito nosso de diferença, ele é feito do nosso ponto de vista e muitas vezes tão equivocado, né? Lembremos mais uma vez, quando nós nos referimos a alguém ou julgamos por diferenças ou por algum ato infeliz que o indivíduo ainda seja portador de alguma maneira de agir, lembremos de Jesus, quando nos diz: não vedes um argueiro no olho de vosso irmão. Por que vedes um argueiro no olho de vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Pois bem, se nós nutrimos qualquer tipo de antagonismo, eis o desafio, né? Conviver bem, buscando compreender, cooperar, e na medida das nossas imperfeições, das nossas poucas possibilidades ainda, seres em evolução que somos, buscar amar aos nossos diferentes. Normalmente, para a grande maioria de nós, em matéria de convivência humana, o habitual é a expectativa. É esperarmos receber, nos colocarmos na posição de quem está esperando ser servido. É o desejo de ser beneficiado, de ser compreendido. Contudo, o crescimento espiritual de cada um de nós, ele se dá na direção oposta a todos aqueles que se encontram na posição de hóspedes, sentados, esperando ser de alguma forma compreendidos ou atendidos. Ao contrário, as leis universais estabelecem nos códigos de aprimoramento que devemos procurar nos aprimorarmos e atendermos com o amor incondicional, a cooperação espontânea sempre, a disponibilidade constante para servir, o respeito mútuo e a alegria de servir. Ao invés de recebermos, nós somos convocados ao trabalho da cooperação, da compreensão, da doação. Então, não esperemos, portanto, sermos servidos. Quando sairmos na rua de manhã, não esperemos ser cumprimentados, não. Sejamos nós a tomar a iniciativa de dar um bom dia a alguém. Se nós necessitamos em algum momento, somos seres humanos, estamos aqui em um estágio de aprimoramento nesse processo reencarnatório. Se necessitarmos, então peçamos, mas ao recebermos a graça, então agradeçamos. E de que forma? Lembremos-nos sempre daqueles que ainda se encontram no caminho junto conosco, em situações, em provas muito mais complicadas do que as nossas. Lei de Igualdade, o Livro dos Espíritos, esta obra monumental lançada a 18 de abril de 1857 e destinada à época a abalar as ideias do mundo contemporâneo, quando o codificador Allan Kardec coloca uma questão milenar para os espíritos, eles são categóricos ao responder: sim, todos os homens são iguais perante Deus, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. É a questão 803 do Livro dos Espíritos. Mas existe mesmo igualdade entre nós? Se existe essa igualdade, absoluta ou não, porque uns nascem sãos, outros doentes, uns ricos, outros pobres. Apesar desta igualdade natural, nós somos todos criaturas diferentes em alguns aspectos, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, fazemos a nossa escolha de vida no momento em que temos a consciência para isso. Porém, essas diferenças são escolhas nossas,
Não existem privilégios nem distinções na criação divina. As diferenças que repousam em cada um de nós, em cada um dos espíritos, elas têm vários motivos e repousam principalmente no fato de que Deus cria incessantemente. E criando incessantemente, é natural que existam espíritos com idades diferentes, com um número de reencarnações diferentes, portanto com experiências e provações diferentes. As várias aptidões que existem entre nós, elas são necessárias. O que um pode fazer, o que um não consegue fazer, o outro não pode. Então, cada um com a sua força física ou intelectual contribui no processo de criação. André Luiz, lembremos esse benfeitor amigo, em algumas obras, são pequenos livros, mas grandes obras. Opinião Espírita, Sinal Verde e Conduta Espírita, da Psicografia de Francisco Cândido Xavier, em parceria com Valdo Vieira, e no primeiro livro, com a participação de Emmanuel. André Luiz, ele nos faz pequenas colocações nestes livros que nos chamam a atenção para diversos aspectos, entre os quais os nossos relacionamentos com os nossos semelhantes, com as diferenças que nós encontramos. E ele nos coloca o seguinte: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor, e que faz-se útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. E aí ele faz uma observação que nos chama muito a atenção. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Então façamos uma análise. Sucessivos. Então, quando nós fazemos uma proposta de melhoria interior e logo mais à frente esmorecemos, mais adiante retomamos a trajetória, não. Há que existir alguma constância, disciplina, para que nós possamos realmente trilharmos um caminho de crescimento. Então, André Luiz, nessas 3 obras, ele faz algumas colocações que extraímos e que tem mais aplicação ao tema de nossa preleção aqui. Testa a paciência própria. Está mais calmo? Estás mais calmo, afável e compreensivo? Veja bem, se nós agimos com paciência, com afabilidade, nós não identificaremos, pelo menos de nossa parte, diferenças que nos incomodem ou que nos conduzam a amar menos. Reflete a tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Veja bem, ao sacrificarmos os nossos interesses, ao nos colocarmos na posição de quem serve, nós estamos rompendo as barreiras das diferenças que nós mesmos, às vezes, colocamos por nosso orgulho. Dilatar os laços da estima além do círculo da parentela. A humanidade é nossa família inteira. Aí lembremos que já há 2000 anos o Mestre, em suas máximas, coloca: se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também o mesmo? Portanto, a humanidade é a nossa família. Reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Veja bem, se nós tivéssemos a faculdade de nos colocar fora de nós mesmos e observar os nossos atos no dia a dia, será que nós aprovaríamos esses nossos atos? Não notaríamos aí umas diferenças dentro de nós mesmos? Conviver com diferenças e diferentes, sem amar menos. Quem é o diferente? A diferença, ela é uma observação muito relativa. De repente, a diferença, ela não está expressa na minoria, na exceção. Se em algum momento de nossas vidas a nossa diferença incomoda e prejudica um grupo do qual fazemos parte, façamos uma análise. Vejamos se
esse aspecto há que ser mudado, então trabalhemos para isso. Se pelo contrário, somos a minoria, mas estamos convictos de aquela diferença, ela não representa realmente a visão correta, e muitas das vezes é um equívoco do nosso grupo, então permaneçamos em paz, compreendamos e amemos a todos. Entendamos que nós também somos seres diferentes. Então, em algum momento ou outro de nossas vidas, podemos ser excluídos ou termos menos retribuição do amor, né? Saiamos da postura de vítimas, mendigando sempre o afeto e a compreensão alheia. É mais jubiloso dar do que recebermos. Aprendamos isso. Então, seja a nossa conduta sempre solidária, nossa opção de edificação para a construção da nova era em que estamos aí às portas. Os grandes emissários do bem, quando em serviço aqui no seio da humanidade, pela sua própria natureza espiritual, eram diferentes. Mas nunca se colocaram dessa forma, como seres diferentes, como seres especiais. Francisco de Assis, em seu profundo amor pelo Mestre e dedicação ao próximo, teve a oportunidade de proferir uma das mais belas orações que conhecemos. E ele se coloca de que forma? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Quando nos colocamos dessa forma, como uma ferramenta diante de Jesus, para que possamos servir, nós já eliminamos as diferenças. Ó Mestre, fazei que eu procure mais compreender que ser compreendido. Aqui, a abnegação. É lógico que a compreensão de que trata Francisco de Assis, nesta monumental oração, é de uma grandeza além da nossa compreensão. Nós, seres imperfeitos que somos, ainda estamos muito longe de praticarmos essa compreensão. Mas comecemos, iniciemos essa tarefa de entendermos os nossos diferentes como opções do livre-arbítrio de cada um. O nosso querido Chico Xavier, um espírito de uma envergadura tal que ainda estamos muito longe de compreender a tarefa, a missão e a natureza deste espírito. Teve a oportunidade de dizer: eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. Vejam bem o respeito de Chico ao semelhante e a responsabilidade para consigo mesmo, para com seus atos. Enfim, Jesus, o Mestre por excelência, modelo guia de nossas vidas, o maior exemplo de convivência com diferentes e diferenças sem amar menos. Jesus transitou neste planeta entre as mais diversas características de seres humanos, sem nunca ter se colocado como um ser especial. E Jesus deixou-nos nas máximas do Evangelho este que é a nossa diretriz segura para a convivência com todos diferentes. E aqui fazemos uma lembrança de apenas um trecho que é sua máxima, e que todos nós, na medida das nossas possibilidades, busquemos fazer um roteiro para as nossas vidas. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus irmãos, esta é a mensagem que tínhamos para compartilhar com todos vocês. Obrigado pela atenção. Permaneçamos na paz de Jesus. Agora ouviremos o nosso irmão Claudinei. Muito obrigado. Meus irmãos, antes da gente iniciar, eu gostaria apenas de avisá-los que hoje à noite
tá ok? Às 19 horas, lá no Centro Espírita União Fraternal, nós teremos a palestra musical de Vanir Cássia. Eu não sei se vocês conhecem o Vanir. Ele esteve aqui há uns 2 anos atrás e é uma pessoa fantástica, tem um virtuosismo muito grande no violão e canta e traz também a sua mensagem, né? Então vale a pena nós estarmos lá, aqueles de nós que pudermos, às 19 horas, União Fraternal, tá ok? Nós vamos prosseguir aqui no estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens de 5 a 7, que vem nos falar sobre pecado por pensamento adultério. A primeira observação que eu queria fazer aqui com vocês é que essas duas palavras, pecado e adultério, devem merecer de nós uma reflexão especial. Pecado. Todos nós aqui temos ainda raízes muito profundas no que diz respeito às tradições judaico-cristãs. Todos nós temos um pezinho ainda lá na Igreja Católica. É natural. Porque esta talvez a nossa primeira experiência dentro de uma proposta ético-moral como se nos apresenta a doutrina espírita. Então foram diversas reencarnações, provavelmente vinculados à proposta católica. A ideia de pecado em nós, então, muitas vezes ainda é aquela que tínhamos. O pecado considerado como o erro. O erro tendo que ser castigado, tendo que ser punido, alimentando em nós a culpa. Era essa a concepção que tínhamos até então. Mas nós precisamos romper com isso. Com a doutrina espírita, não mais consideramos o pecado propriamente, mas temos sim que considerarmos o erro. Porque somos seres em evolução, erramos, todos nós aqui. Erramos, mas acertamos também. Caímos, mas levantamos. Então, em relação ao erro, não mais a punição, mas a conscientização. Não mais o castigo, mas a responsabilização diante do erro, o aprendizado. Porque percebam, Moisés, 1600 anos antes da vinda do Cristo, para que ele pudesse administrar aquele processo da saída do Egito até a Palestina, um povo indisciplinado, um povo repleto de modismos, cultores de deuses vários, necessariamente precisava Moisés estabelecer algumas regras. E especialmente falou sobre a existência de um Deus punitivo. Todo aquele que errasse, todo aquele que pecasse, seria punido sim. E isso era necessário justamente para que aquele pessoal lá, aquele povo hebreu, logo lá no início, pudesse disciplinar-se. Com a vinda de Jesus, o querido mestre nos fala que Deus não é punidor, não é aquele que pune, não é aquele que castiga, mas aquele que ama e designa Deus como um pai. Um título carinhoso, pai. Entretanto, ao longo da Idade Média, e aqui é preciso que falemos sobre isso, a Igreja novamente retoma a ideia do pecado. Porque, de alguma forma, esta concepção do pecado, que implicava em castigo e punição, de alguma forma, politicamente falando, deve ter sido interessante e importante para a Igreja naquele momento histórico. Com a doutrina espírita, então, mais uma vez nos libertamos, ou pelo menos essa é a proposta espírita, que nos libertemos deste jugo. Não mais a culpa,
alimentada permanentemente e a submissão, mas muito pelo contrário, a conscientização em relação ao erro e a libertação através de um processo sempre de aprendizado e conscientização. E é claro que responsabilização diante do erro. Então todos nós erramos, todos nós acertamos. Continuamos a caminhar, porque essa é a nossa destinação. Todos nós aqui, ainda que não quiséssemos, ainda assim evoluiríamos. Estamos fatalmente destinados à evolução. E não dependemos, isso é o mais interessante talvez da história, não dependemos de tal ou qual, de quem quer que seja, para nos libertar dos nossos erros. Nós mesmos, por nós mesmos, podemos fazer isso. É a maioridade espiritual que Kardec tanto falava. Com a doutrina espírita, adquirimos maioridade espiritual. Não precisamos mais de quem nos aponte o caminho. Faça isso, faça aquilo, não faça. Não. Nós por nós mesmos. Nós, enquanto seres conscientes que somos. E com relação ao adultério, essa palavra adultério, ela já caiu em desuso há algum tempo, né? No ano de 2005, para aqueles de nós aqui que estudamos direito, né? E se eu estiver errado, o Bianense me corrija, né? O nosso criminalista de plantão aqui. No ano de 2005, a Lei 11.106 revogou o artigo 240 do Código Penal, que falava sobre o adultério. Teoricamente, então, até aquele momento, diante da lei penal, aquele cônjuge que praticava o adultério seria punido penalmente. A pena era de 15 dias a 6 meses de detenção. Com a lei, foi revogado o artigo. Ou seja, diante do mundo penal, diante da lei penal, não existe mais adultério. Ou pelo menos ele não é mais punido. O que existe atualmente no âmbito civil ou no direito de família é a infidelidade. A infidelidade, sim, continua sendo prevista, tipificada no Código Civil e é motivo suficiente para a dissolução da relação matrimonial. Tá ok? Então, o cônjuge varão, o homem, ou o cônjuge virago, a mulher, né, que cometerem a infidelidade, desde que esta infidelidade for provada, dá direito à dissolução da relação matrimonial, sendo que ao cônjuge que provocou aquela situação, nem mesmo pensão alimentícia será garantida. Então a infidelidade é sim motivo da dissolução da relação matrimonial. E o adultério, no âmbito penal, deixou de ser punido. Bom, feitas essas considerações, que eu acredito que são interessantes e importantes para nós aqui, nós vamos aí dentro do trecho do Evangelho que os espíritos superiores nos trazem. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que tiver olhado para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Dentro daquela proposta do estudo minucioso do Evangelho, nós vemos lá: aprendestes o que foi dito aos antigos. Quem eram os antigos? O povo hebreu. E especialmente aqueles que receberam das mãos de Moisés as tábuas da lei. E todas aquelas gerações que vieram sucessivamente, posteriormente. A estes foram dadas as tábuas da lei, os antigos. Não cometereis adultério. Esta era uma das regras de ouro dos 10 mandamentos.
Não cobiçareis a mulher do próximo. Nós falamos sobre isso aqui semana passada, né? Não cobiçareis a mulher do próximo. E dissemos aqui, naquela oportunidade, que este mandamento aí estava muito mais direcionado à mulher do que propriamente ao homem. Não é? Na prática, quem não podia cometer adultério era a mulher. O homem, dentro de uma sociedade patriarcal como era aquela, desde que não cometesse o adultério com a mulher de um outro homem ou com a noiva de um outro homem, ficava à vontade, era sem problemas. Não é? A mulher pega em adultério, pedras nela. Era apedrejada até a morte. Não cometereis adultério. Esse era o mandamento que existia. Eu, porém, vos digo, Jesus diz, eu, porém, vos digo. Ou seja, neste momento, Jesus estabelece uma outra condição. Ou seja, Jesus não vai contra o que Moisés havia estabelecido. Ele vai além. É diferente. Eu, porém, vos digo. Porque ele próprio disse assim, que não viria derrogar leis, mas cumpri-las. Então ele não vai contra a lei de Moisés, aquilo que Moisés pregou e estabeleceu para o povo hebreu, mas ele vai além. Eu, porém, vos digo, uma nova ordem, uma nova conceituação. Todo aquele que tiver olhado para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela, em seu coração. Então aqui, nós percebemos que Jesus estabelece uma moral mais ampla. A ideia é essa. Jesus estabelece uma moral mais ampla. Se Moisés havia dito que não era ou não poderia ser cometido o ato, Jesus vem e diz, não apenas o ato, mas também o pensamento. E aí a coisa começa a complicar, não é? Não começa a complicar? Porque Jesus combateu seriamente, de maneira incisiva, qual vício? A hipocrisia. Porque a partir da hipocrisia humana, seria facilmente possível que o indivíduo não cometesse o ato, mas continuasse pensando no próprio ato. E aqui então, meus irmãos, nós vamos perceber, e nesse trecho de maneira especial, a junção das três revelações. Moisés, Jesus e Kardec. Porque Moisés vem e diz, não cometeis o ato. Jesus vem e nos fala, não cometeis o ato e da mesma forma, não praticais o ato em seu pensamento. Mas naquele momento histórico, percebamos, era possível que aquelas pessoas compreendessem como que esse adultério seria cometido em pensamento? Claro que não. Jesus falava para aquelas pessoas através de parábolas, da maneira mais simplificada possível. Mas ele disse assim para nós, para eles, para a humanidade, para todos nós. Mas o Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Ou seja, muitas das coisas que não seria possível serem compreendidas naquele momento, nós espíritas acreditamos, com base neste versículo de João, no capítulo 14, vieram a ser compreendidas através da codificação kardeciana. E a codificação kardeciana e as obras de Emmanuel e André Luiz, especialmente, vêm e nos explicam como que o pensamento pode sim complicar e muito o nosso processo evolutivo. No livro A Gênese, os Espíritos nos falam: o pensamento, criando imagens fluídicas, se reflete no envoltório perispirítico,
como num espelho, toma nele corpo, e aí, de certo modo, se fotografa. É a doutrina espírita explicando aquilo que Jesus, naquele momento, preferiu não comentar. É a terceira revelação, é o complemento. Como que o pensamento pode revelar exatamente o que sou? Aqueles de nós aqui que estudamos doutrina espírita, sabemos que existe um corpo semimaterial chamado perispírito. Esse corpo semimaterial intermedia a realidade espiritual da realidade física. E diz-nos o grande cientista espírita Hernani Guimarães Andrade, no livro Espírito, Perispírito e Alma, que este perispírito possui uma natureza plástica. É o que ele chamava de modelo organizador biológico. Uma natureza plástica. E diz ele, toda a dinâmica mental do espírito, todo o pensamento, reflete na nossa condição perispiritual. Se o pensamento é bom, este reflexo será positivo e estaremos expandindo boas energias. Se o pensamento é ruim, o contrário. A expansão energética será de natureza deletéria. E aqui, é claro, seria difícil aqui fazermos uma abordagem mais completa dessa questão, mas a literatura espírita é fartíssima, é repleta de estudos relacionados ao pensamento, o poder do pensamento em nossas vidas. De acordo com o padrão mental do indivíduo, ele se posiciona na espiritualidade e é reconhecido por outras entidades espirituais. Casos de zoantropia, de licantropia na espiritualidade, nada mais são que o fluxo mental, o pensamento do ser espiritual detonando, ou transformando, ou modificando a própria condição humanoide da pessoa. Casos de ideoplastia, que a nossa querida Ivone Pereira, através do espírito, ou melhor, Bezerra de Menezes, através da nossa querida Ivone Pereira, fala nesse livro sobre casos e casos interessantíssimos. O quanto a força do pensamento pode nos fazer, no plano espiritual, construir todo um meio ambiente que nos apraz. E ela cita lá um caso interessantíssimo de uma mulher que havia vivido por décadas em uma pequena casa. E o mundo daquela mulher era a casa onde ela vivia, era o espaço que a protegia. Até que ela desencarna e fixada ali naquele monoideísmo, eu e a minha casa, ela produz no plano espiritual o mesmo ambiente. E continua vivendo ali, dentro daquele processo doentio. Dentre outros tantos exemplos. E falando isso, eu me recordo de Chico. Nós sabemos que em Uberaba formavam-se aquelas filas enormes, né? E as pessoas queriam falar com o Chico, ou pelo menos beijar a mão do Chico. Diz a biografia dele que um certo dia um homem estava lá na fila, naquelas filas imensas, e aquela pessoa não conhecia o Chico pessoalmente. Então ele foi caminhando, a fila foi caminhando, e ele então ali, né, querendo observar o Chico lá na frente. E quando foi se aproximando um tanto mais, ele pensou, nossa, mas esse Chico é feio demais. E a fila foi caminhando. E ele então sempre
tentando ali olhar, fixar a mente ali. Nossa, mas esse Chico é gordo demais. E a fila foi caminhando. Quando chegou lá próxima do Chico, ele então curvou-se, pegou na mão do Chico, como era comum, beijou a mão do Chico e disse a ele: Chico, como é que você está? Você está bem? O Chico então puxou ele um pouco mais para perto de si e disse no ouvido dele: feio e gordo como nunca. Porque o Chico percebia um homem daquela, né, daquela qualidade moral, né? Ele percebia o que aquele homem vinha pensando ali na fila. É como se os pensamentos de cada uma daquelas pessoas, e efetivamente era assim que acontecia, né? Chico era um ser de outra dimensão. Ele lia, fotografava, radiografava a condição psicoemocional de cada uma das pessoas que se aproximavam dali. Então, a importância do pensamento, né? Eu aqui trouxe mais um pequeno trecho do livro Mecanismos da Mediunidade, quando André Luiz nos fala: pela mente, e parece até um outro idioma, né? Mas é português mesmo. Pela mente, os espíritos absorvem o fluido cósmico, pela mente, transmudando-o em um subproduto, a matéria mental vibrátil. Um fluido vivo e multiforme, flutuante e inestancável, em processo vitalista semelhante à respiração, cujas vibrações são as impressas pela mente que a emitiu, cuja ação influencia, a partir de si mesma e sob a própria responsabilidade, a criação. Não dá para entender nada, né? Para falar a verdade. A gente fica assim tentando entender, mas é difícil. Porque são informações que estão para muito além da nossa compreensão ainda, né? Teses de doutorado no Brasil estão sendo feitas sobre esta obra aí, Mecanismos da Mediunidade. Mas em uma outra obra, Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz que, resumindo tudo isso aí, ele quer dizer que pensamento é matéria. Pensamento é matéria. Sendo assim, quando nós lemos ou vemos o filme Nosso Lar, tudo aquilo ali, toda aquela colônia espiritual, ela foi plasmada na espiritualidade, não é assim? Plasmada por quem? Por mentes muito mais evoluídas, espíritos muito mais evoluídos, como, por exemplo, o espírito de Veneranda, a nossa querida Veneranda, que, através da força do pensamento, mantém toda aquela estrutura plasmada no plano espiritual. Colônias espirituais. Assim como o umbral, o famoso umbral, que nós tanto falamos sobre o umbral, nada mais é que o conjunto das emanações deletérias que cada um de nós aqui emitimos diariamente. Eu imagino que, se fosse possível, em um dado momento do dia, por 2 minutos, que seja, se a humanidade toda pudesse fazer uma oração em conjunto, uma prece, não existiria mais umbral no nosso planeta. Existiria toda uma higienização profunda do nosso planeta. Mas isso ainda não é possível. Quem sabe no futuro. Então, meus irmãos, nós percebemos o quanto a proposta espírita nos incomoda. Aliás, a proposta de Jesus, né? Porque quando ele disse para nós: vigiai e orai, e não orai e vigiai, temos que vigiar primeiro. E a vigilância, ela é permanente. Alguém aqui consegue imaginar um sentinela dormindo lá na guarita? Não tem jeito, né? Ou ele está desperto, ou ele não é vigilante. E a vigilância, ela é permanente. Por isso que evolução espiritual dá trabalho. Essa reflexão tem que ser feita por nós aqui, neste momento, ainda que rapidamente. Eu tenho tido trabalho com a minha evolução espiritual? Não,
Na maioria das vezes não temos. Não vai ser aqui uma vinda por semana na casa espírita que vai nos solucionar o problema. Absolutamente. Não vai. É muito interessante o que o Misael colocou para nós aqui sobre André Luiz. É bem aquilo. A oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento. É de mim. A mensagem cristã é direcionada para mim. Não é para todos, é para mim. É por isso que nós temos que nos destacarmos da multidão. Porque enquanto eu estou aí envolvido com a multidão, mais um apenas, eu seria apenas mais um. Mas a mensagem é para mim. Fazei de mim um instrumento. Porque o outro eu não sei se ele quer ser um instrumento, mas eu preciso saber se eu quero ser. Então, a vigilância, a evolução dá trabalho. E Chico Xavier, sempre ele, para a gente encerrar, ele era um homem de uma sabedoria profunda. E nós vamos sempre citar o Chico aqui, porque é isso, né? Ele é uma fonte inestancável de conhecimentos. Certa feita uma pessoa perguntou a ele: Chico, por que tantas pessoas passam pelo movimento espírita e vão embora e não ficam? Por que será? Tantas pessoas entram na casa espírita, permanecem ali por um período de tempo e vão embora. E aí então, eu trouxe essa figura aqui, porque ele disse assim, sabe por quê? Porque espiritismo é como uma lâmpada de 100 watts. Olha para ver a sabedoria dele. Mas como assim, Chico? Uma lâmpada de 100 watts? Ele disse assim, imagine um quarto, um cômodo lá na sua casa. E esse cômodo está ali, repleto de coisas, repleto de objetos. E tem lá até uma poeira, né? Uma sujidade. Só que esse quarto ele é iluminado por uma lâmpada de 40 watts. Então, essa lâmpadazinha, te permite sim entrar lá dentro, perceber que existem alguns objetos, que existe até uma certa poeira. Mas você não pode ir além, porque o além implicaria numa lâmpada mais potente, não é assim? Se você vai lá e troca a lâmpada de 40 por uma de 100, o que vai acontecer? Vai iluminar o ambiente. E aí então você vai perceber tudo aquilo que tem dentro do quarto. E este quarto, ele queria dizer a nossa consciência, claro. Você vai começar a perceber tudo o que tem ali dentro. Não somente as coisas que você não conhecia e passa a conhecer, mas especialmente toda a sujeira que tinha até então e que de repente você se depara com ela. E necessariamente precisa começar a promover a limpeza do lugar. Essa imagem da lâmpada, particularmente acredito, é fantástica. Porque a gente fica falando muito aí, né? Que o planeta está em crise. Absolutamente. É muita luz promovida pelas entidades superiores. É muita luz neste momento. É tanta luz que nós estamos vendo muitas coisas acontecerem. É tanta luz em nós que nós começamos a perceber em nós tantas imperfeições. Porque até então não percebíamos. É tanta luz em nós que nós já começamos a perceber tanto potencial em nós. E é por isso que a doutrina espírita incomoda. É como, efetivamente, é aquele espinho que fere e sangra. Mas Jesus disse que não veio trazer a paz. A paz, ele não veio trazer. Ele veio trazer a espada. É por isso que quando nós saímos da casa espírita, é claro, tomamos o passe, água fluidificada, não é? Tudo, um ambiente tão prazeroso, tão aprazível. Mas se nós não saímos daqui preocupados, incomodados, na verdade nós ainda não compreendemos a proposta. Então, meus irmãos, a opção é nossa.
A opção da evolução é nossa. Eu comigo mesmo. E ninguém vai te constranger a nada. Quando Judas, para terminar, e agora é para terminar mesmo. Quando Judas se aproxima de Jesus, e quem nos fala sobre isso é Emmanuel, no item 92 do livro Caminho, Verdade e Vida. Aquele livrinho que nós apresentamos aqui para vocês semana passada. Quando Judas se aproxima do Mestre, para a consecução ali de toda a trama política a qual ele estava incumbido, Jesus olha para Judas naquele último momento e diz a Judas: amigo, a que vieste? Jesus sabia, claro que sabia, mas ele pergunta: amigo, a que vieste? Ainda o chama de amigo, no último minuto da última hora da perdição de Judas. Amigo, a que vieste? Os soldados todos ali. Jesus dava ali, naquele último momento, para Judas a oportunidade de rever os seus passos, de mudar toda a sua trajetória. Amigo, a que vieste? Mas a opção era dele. Jesus teve tolerância com Judas até o último momento, mas a opção era de Judas. E no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos fala deste momento. Boa Nova, Humberto de Campos. Diz ele: dias depois, Jesus, no madeiro da cruz, momentos antes do seu desencarne, uma legião de espíritos puros se aproximam do Mestre para recolhê-lo, envolvê-lo. Jesus então chama uma das entidades de muita luz, e aí então esta entidade se aproxima dos lábios de Jesus e ele diz alguma coisa a ela. Aquela entidade sai rapidamente dali, direto para as mais profundas furnas da espiritualidade. Estava indo em socorro a Judas, que acabara de suicidar-se. Não suportou a dor, não suportou o remorso de ter ido contra a proposta de Jesus. E mesmo ele, Jesus, momentos depois do seu desencarne, diz-nos Humberto de Campos, tem como primeira missão ir na busca e no socorro de Judas. Então, a opção será sempre nossa, meus irmãos. Mas Jesus, enquanto tolerância divina que é, sempre estará nos aguardando. Sempre estará nos aguardando. Mas não tenhamos dúvidas, especialmente nós espíritas, com esta luz toda que nós temos atualmente sobre as nossas consciências. Este é um momento especial, como nunca outro existiu na nossa existência espiritual. Essa é uma reencarnação chave para cada um de nós. É agora ou daqui a pouco, mas que bom se fosse agora. É como se ele então, neste momento, nos perguntasse: amigos, a que vem? Que nós possamos compreender esta proposta e mudarmos o rumo da nossa trajetória agora. Meus irmãos, muita paz e que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. Vamos passar agora a prece final, depois vamos passar. Então gostaria de convidar todos a fazer nosso recolhimento interior, procurando vitalizar a figura do nosso Mestre Jesus, o amigo de todas as horas, de todos os momentos. E vamos
serenando nossa mente, nossos corações, procurando sentir a nossa respiração, o pulsar do nosso coração, e vamos agradecendo a Deus e Jesus pela bênção da reencarnação, aonde estamos tendo aqui a oportunidade, mais uma vez, de resgatar os nossos débitos passados, de conviver com os nossos desafetos, agradecendo pela vida, pelo ar, pela água, que nós possamos valorizar a sua grandeza, Mestre Jesus, por podermos estarmos andando, podermos estarmos caminhando e enxergando, que possamos fazer bom uso de nossas faculdades, a estender a nossa mão para levantar aquele que está caído, a proferir palavras de incentivo, de ânimo, de carinho, de compreensão e de amor. E para todos aqueles que choram e sofrem, em todos os lugares onde há dor e sofrimento, que a tua luz e o teu amor possa se fazer presente em todos os corações, para aqueles que não têm uso pleno da sua capacidade física, mental, intelectual, que eles possam ser amparados, ser socorridos pelos seus espíritos protetores, e tendo a certeza que numa próxima encarnação todos poderão andar, todos poderão falar e fazer uso de suas consciências. E vamos nesse momento mentalizar aquelas pessoas que colocamos o nome no caderno de radiação, emitindo a elas nossas melhores vibrações, as bênçãos de luz, bênçãos de amor, bênçãos de paz, bênçãos de entendimento, que os Espíritos, através do nosso pensamento, possam estar carreando essas energias aos nossos entes queridos, para que nós possamos manter o nosso pensamento elevado, para que possamos receber os benefícios da cabine da paz. Assim,